Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Teto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, que é especial, eu e Giovana Girardi vamos conversar com a Ana Toni, que é diretora executiva da COP30. Nessa conversa, a gente vai falar sobre as expectativas da Conferência do Clima, que acontece em Belém, e também se o Brasil já está mais preparado para as mudanças climáticas um ano depois das tragédias no Rio Grande do Sul. Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, antes de mais nada, nesse episódio especial, deixa eu começar aqui cumprimentando a minha colega do Fim do Mundo, Giovana Girardi. Giovana, bom dia. Bom dia, Terto. Tudo bom, pessoal? Eu já volto aí com a Giovana e com a nossa convidada de hoje, mas antes fica o convite para você seguir e assinar esse podcast onde você estiver. Seja o nosso profeta do Apocalipse. Traga mais olhos e ouvidos para estas conversas, onde a gente trata de temas complexos de uma maneira mais leve para ninguém entrar em desespero. Outra coisa que impede a gente de entrar em desespero é o seu apoio. Então, se você estiver nos escutando no Spotify ou na Apple, nos dê as 5 estrelas. E se você estiver nos assistindo no YouTube, deixe um comentário legal pra gente. Agora que eu já passei o nosso chapéu e a nossa convidada está aqui a postos, vamos para o primeiro bloco do programa, logo depois da vinheta. Bom, então vamos começar agora o primeiro bloco desse programa especial, mas primeiro apresentando aí a nossa convidada de hoje. Ana Toni construiu sua carreira na sociedade civil, é economista e cientista política. Atuou em organizações como Greenpeace e Fundação Ford e dirigiu o Instituto Clima e Sociedade de 2015 a 2023, quando foi convidada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para atuar como secretária de Mudança do Clima no Ministério. No cargo, ela compôs a equipe de negociadores brasileiros nas conferências do clima da ONU e, neste ano, foi convidada pelo presidente Lula para ser diretora executiva da COP30, que será realizada em Belém. A gente vai falar bastante sobre as expectativas para essa conferência e também sobre os problemas que o Brasil já enfrenta nas mudanças climáticas. Ana, muito obrigado por aceitar o nosso convite e falar aqui com a gente no Bom Dia Fim do Mundo. É um prazer, Ricardo, estar com você e com a Giovana nesse programa. Obrigado. Legal, Ana, obrigada por estar aqui com a gente. Ana, a gente vem debatendo aqui no Bom Dia Fim do Mundo desde o ano passado como que o tabuleiro geopolítico mundial tem bagunçado o coreto dos esforços contra a crise climática, né? O Trump virou o nosso assunto favorito aqui no programa, mas a gente também tem falado muito de como muitos líderes têm pisado no freio por causa de todas as incertezas que a gente está vendo no mundo, né? A gente vai falar um pouco mais disso ao longo da entrevista, mas eu queria começar lembrando uma outra liderança que nunca arrefeceu em nos alertar para os riscos da inação, que é o Papa Francisco, que morreu nessa segunda-feira, né? E foi justamente uma mensagem do Papa Francisco, na primeira encíclica dele, né, a Laudato Si', que ajudou a construir lá atrás, em 2015, o consenso que acabou levando o mundo ao Acordo de Paris. Ana, eu queria que você comentasse um pouco para a gente abrir aqui a nossa entrevista. Como que foi isso, né? Qual que é a importância de ter um líder espiritual mobilizando, criando esse apelo moral sobre os problemas da crise climática? Giovana, acho que todos nós acordamos um pouco mais tristes desde ontem, né? Porque não só como uma liderança espiritual assim incrível que o Papa Francisco era, para pessoas de todas as religiões, né, de todas as crenças, mas como ambientalista que sempre foi. E você mencionou o Laudato Si', que foi fundamental, eu acho, para criar o contexto do Acordo de Paris na época, e recentemente, né, 2 anos antes da COP28, ele fez um outro Laudato, que era também sobre mudança do clima e também pedindo ações no ano tão importante que foi do Balanço Geral. Então, ter uma liderança religiosa como o Papa Francisco e outros líderes religiosos, né, de uma forma ecumênica, mostrando a importância de cuidar da vida, e que cuidar da vida é combater a mudança do clima, é trazer um balanço melhor dessa relação do humano com a natureza, que fazemos parte, alertar as pessoas com outro vocabulário é absolutamente fundamental.
Então, eu espero que isso esteja muito já dentro da Igreja Católica e que o próximo Papa siga aí os caminhos que o Papa Francisco trouxe para todos nós, mas trouxe para a Igreja Católica, que eu vejo cada vez mais mobilizada, mas tem outras religiões, as religiões não afro-brasileiras, judaísmo, os evangélicos, a gente vê cada vez mais os grupos religiosos muito atentos e muito trazendo as pessoas para agirem no combate à mudança do clima. Isso é muito importante e muito bom. Até porque o problema só continua piorando, né, Ana? E só para mencionar, que acho que o Papa Francisco sabia, e ele deixava isso claro, porque falava, que mudança do clima é o maior acelerador de desigualdade e pobreza. Então, ele já vendo isso lá em 2015, a gente nem tinha visto tanto dos eventos climáticos extremos que a gente já viu ano passado, no retrasado, as ondas de calor, as enchentes, os incêndios. Ele já sabia que a mudança do clima é esse acelerador de pobreza, desigualdade e de sofrimento humano. E por isso se dedicou tanto a esse tema. Já estamos sentindo muita saudade dele. Vamos ver, né, quem que vai ser o novo Papa e o que ele vai trazer. Mas, Ana, até comentando sobre esse momento do Acordo de Paris, quer dizer, teve essa mensagem lá atrás do Papa, que eu me lembro que ela criou, né, esse efeito de responsabilidade moral mesmo nas pessoas, né, dentro de um contexto que era muito favorável, eu acho, naquela época, a gente ter um acordo. E hoje eu acho que os humores não poderiam estar mais diferentes do que estavam há 10 anos, né? Eu vi algumas pessoas comparando quando se anunciou que o Brasil ia sediar a COP desse ano, que justamente por ela marcar os 10 anos do Acordo de Paris, que ela poderia ser tão importante quanto foi a COP de Paris. Vamos lembrar que a Convenção do Clima nasceu no Rio de Janeiro num momento muito especial, e ali a geopolítica, o tabuleiro político, principalmente aqui no Brasil, também não era favorável, mas foi quando nasceu a Convenção de Mudança do Clima, em 1992. Quando tivemos aí o Acordo de Paris, era um outro momento político também muito importante, e a COP e o Acordo de Paris foi um momento da diplomacia climática não florescer, assim, onde teve esse momento muito importante da diplomacia climática. E o que a gente espera para a nossa COP30, que a outro momento não só a geopolítica mudou, mas também a diplomacia climática mudou. Agora, COPs não são balas de prata, elas não resolvem tudo de um dia para a noite, e ao contrário, o que a gente percebe é que agora a gente precisa desse grande mutirão global de ação climática, e que a ação climática não aconteça só nas 2 semanas da COP, e que espere os negociadores. A gente precisa de uma ação contínua para acelerar a implementação de muitas das coisas que já foram acordadas nas COPs anteriores da última década. Perfeito, Ana. Inclusive, continuando, entrando um pouco mais nessa questão do mutirão global que você citou, né? Uma das coisas que tanto a ministra Marina Silva, o embaixador Corrêa do Lago, e você tem dito desde o ano passado, é que as principais decisões já foram tomadas e agora é hora de implementar, justamente como você disse. Vocês falam bastante da ideia de que essa será a COP da implementação. Queria entender um pouco melhor o que isso significa na prática. Qual que é o resultado que seria considerado um sucesso na COP quando a gente pensa em implementação? Então, quando a gente pensa em implementação é uma palavra muito vaga, né? E a implementação, a transição já aconteceu, não é estar esperando a COP para começar a implementar, porque muitas ações já começaram a serem implementadas. A gente fala muito da aceleração da implementação, e por isso a ideia de mutirão. E por isso a ideia de um processo contínuo de aceleração. Então, onde a gente coloca que essa COP inaugura uma nova década para a aceleração das ações climáticas que acontecem em todos os níveis, local, estadual, nacional e também internacional. Então, o que a gente espera poder trazer para essa COP, em cada um dos pilares, é essa ideia de urgência, de emergência climática que estamos já vivenciando. Então, na agenda de negociação, o que a gente precisa é olhar para, por exemplo, agora os indicadores de adaptação, para que as agendas de adaptação sejam aceleradas, assim como
o que já aconteceu no mercado de carbono, o que mais precisa ser finalizado em termos de negociação para acelerar as ações de implementação. Para chefes de estados, o que significa acelerar a implementação? Que chefes de estados cheguem na COP30 podendo falar das ações que eles já estão implementando, trazer as suas NDCs ambiciosas e já aceleradas, alinhadas com o ponto 5, seria o ideal. Obviamente, a gente já está fazendo um grande mutirão por NDCs. Na agenda de ação, trazer o setor privado e os governos nacionais que já sabem o que acordamos nas COPs, principalmente na COP28, sobre energia, triplicar energia renovável, duplicar energia renovável, duplicar eficiência energética, transitar para o fim de combustível fóssil, acabar com o desmatamento, reflorestar. O que esses outros atores estão fazendo? Então, a gente espera iniciar um processo da aceleração da implementação, e a gente estaria muito, muito satisfeito na COP30 se a gente sentisse em cada um desses pilares essa mentalidade da implementação, da coisa concreta, e não ser mais uma COP que as pessoas chegam, prometem que vão diminuir em tanto os gases de efeito estufa, ou vão fazer isso com seus financiamentos, mas que a gente não consiga monitorar essas ações. Para além agora dos governos federais e dos diplomatas, os outros atores têm que também trazer esta implementação e essa urgência para dentro da COP30. Ana, quando você fala, então, dos países trazerem ações que mostrem que eles estão acelerando a implementação, né? Seria o quê, por exemplo? Seria trazer metas, um cronograma de ação, por exemplo? Seria, vamos pensar especificamente nisso que você mencionou da transição para longe dos combustíveis fósseis, né? Eu queria saber o que seria implementação no caso dessa decisão, né, de 2 anos atrás, da COP de Dubai, que era, vamos começar a fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis. Porque a gente tem visto que está acontecendo um aumento, por exemplo, das energias renováveis, como a eólica e a solar, mas a gente não está vendo ainda uma substituição, né? A gente está vendo uma adição de energias, mas a gente ainda não tem visto uma substituição. Então, pensando na nossa COP, pensando em implementação e pensando em sair dos combustíveis fósseis, o que seria um resultado aí para essa COP nesse sentido? Assim, o que os países podem trazer? A primeira coisa que os países têm que trazer são as suas NDCs para 2035. Já foi acordado. Como a gente sabe, infelizmente, até agora, 19 países, inclusive o Brasil, incluindo o Brasil, apresentaram NDCs para 2035. Então, a primeira coisa para a gente pensar em implementação é os países trazerem o mais rápido possível e com a maior ambição e qualidade possível as suas NDCs. Isso é uma ação concreta. E por que isso é uma ação concreta? Até para transitar para o fim de combustível fóssil. Que nessas novas NDCs, no próprio template das NDCs, ali pergunta como é que o seu país vai contribuir para os objetivos do balanço geral. Mas você tem toda a razão em falar que o que a gente viu, desde que conseguimos, né, na COP28, finalmente falar de combustíveis fósseis, isso foi falado que vamos transitar para o fim de combustíveis fósseis de maneira ordenada, justa e equitativa, que o que a gente tem visto como movimento é que, apesar dos países estarem com o pé no acelerador para energias renováveis, triplicar a energia renovável, isso tem acontecido, a gente vê o caso da China e de muitos outros países, os países continuam com o pé no acelerador de combustíveis fósseis. Então, eu acho que esse debate começa, ele tem que ser acelerado, e acho que nas NDCs a gente já está vendo isso. Agora, até que a demanda por energia não continue a crescer, eu vejo que os países, as empresas, a sociedade, os consumidores, parece que pode demorar um pouco para tomar essas atitudes. Não pode. A emergência climática está aí, então, se a gente fala de segurança energética, a gente tem que falar também de segurança climática. E a gente já passou do nível de insegurança climática que é razoável para a humanidade. Então, a gente tem que tratar de ambos. Entendi.
Muito bem. Ana, a gente continua nessa conversa com você no segundo bloco, mas agora chegou a hora do quadro A Trombeta da Semana, que vem aí, logo depois da vinheta. E a COP30, que vai ser realizada no Brasil em novembro deste ano, já tem 2 grandes desafios. O primeiro é evitar que a gente morra derretendo igual lesma na calçada, como disse o Ailton Krenak no aniversário da Pública no ano passado. E o segundo é fazer a gente não morrer de vergonha. Mas o governo do Pará não está facilitando muito nesse segundo objetivo. A Secretaria de Obras Públicas divulgou uma iniciativa para o evento que é um tanto quanto curiosa e que vem dando o que falar. O plantio de eco-árvores, em Belém, onde será realizada a conferência. Eu sei o que vocês estão pensando. Que diabos é uma eco-árvore? Todas as árvores não seriam ecológicas? Existe agora eco-nuvem, eco-rio, eco-chuva? Bom, o que acontece é que esse nome aí é um rebranding de um nome original que era muito mais preciso. Árvores artificiais. É isso. A ideia é de, no meio de uma conferência decisiva para o clima, no momento de apontar a necessidade de proteger as florestas, vamos plantar árvores artificiais. A inspiração para essa ideia, segundo o governo do Pará, foi um projeto em Singapura. Faz todo sentido. Até porque o valor dos aluguéis nos hotéis em Belém durante o evento também deve ter se inspirado em Singapura. Alguns chegando a custar 2 milhões de reais. Já o valor das árvores artificiais não foi mencionado. Mas, mais concorrida que uma hospedagem na COP30 é uma vaga na Trombeta da Semana. Um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o bom dia fim do mundo só está na metade. E estamos de volta com a entrevista com a diretora executiva da COP30, Ana Toni. Diretora, a gente aqui no Bom Dia Fim do Mundo fala com uma audiência que é muito curiosa, né? E que às vezes não entende muito bem como funciona uma COP. Uma das funções da COP é elaborar a chamada Agenda de Ação. Você poderia explicar para a gente o que é isso? Então, a Agenda de Ação ela começou junto com o Acordo de Paris, e era, como a gente começou no primeiro bloco, falamos um pouco sobre isso. As COPs nasceram especificamente para falar de negociação entre os diplomatas, entre os países. Mas em Acordo de Paris, lá naquela época, já 10 anos atrás, percebeu-se que a gente ia precisar dos outros atores, setor privado, governos subnacionais. Então, a Agenda de Ação nasceu para estimular que os outros atores participassem da ação global pelo clima através das COPs. Então, foram agendas que aí colocaram o tal do campeão da agenda de ação, né? Criaram-se o champion, né? Criaram essa figura do champion, que era um mobilizador dos outros atores sociais para além dos negociadores, das partes, dos governos federais. E começaram a trazer governadores, prefeitos, setor privado, para, primeiro, participar das COPs e trazerem também as suas promessas, os seus objetivos, de como é que eles iam contribuir para a descarbonização e, logicamente, a agenda de adaptação. Agora, Ana, esses atores que estão fora da negociação, assim, a própria negociação climática, ela já não é uma coisa assim escrita a ferro e fogo, né? Muito país pode prometer coisas e ele vai lá e desiste porque não tem nenhum tipo de sanção, não tem nenhum tipo de punição para quem descumpre as suas metas. Mas quando a gente pensa nesses outros atores, nessas empresas, é uma promessa ainda mais fluida, digamos assim, né? Tanto que a gente viu muitas empresas se fazendo compromissos nos últimos anos e pulando fora agora recentemente, né? A gente viu esse movimento com bancos nos Estados Unidos, algumas empresas grandes mesmo, aqui no Brasil, a JBS, né, o frigorífico abandonando algumas de suas metas. Então, assim, eu entendo que a gente precisa do mutirão e tudo mais, mas quão firmes são esses compromissos, né? Com quanto a gente, de fato, pode contar com eles para conseguir chegar onde a gente precisa? Giovana, você está absolutamente correta. Assim, a gente pode contar
ou contávamos até antes da eleição dos Estados Unidos que o governo americano ia continuar com as suas ações. Então, é uma promessa tão, infelizmente, vaga como qualquer outra promessa que muitos desses atores, e no caso do setor privado, governos subnacionais, você pode até falar, é ainda mais vago, e você tem toda a razão. Mas, no final, a opção por descarbonização e por adaptação é uma escolha. A transição está acontecendo. Sabemos que ela vai acontecer. Assim, 10 anos passaram-se desde o Acordo de Paris, e apesar da fragilidade dos acordos internacionais e da agenda de ação, como você colocou, antes a gente estava mirando aí uma trajetória de chegar em 2100 de mais ou menos 4,5 graus, 5 graus a mais do que o período pré-industrial. Passaram-se 10 anos de agenda de ação e de negociação com as NDCs, a gente está mirando aí 2,5. Então, assim, mostra que, apesar da fragilidade do sistema, ele já teve um impacto muito positivo. Mas a gente também sabe que o impacto que teve, 2,5 graus, está longe de ser o que a gente precisa, que é chegar, no máximo, a ter 1,5 grau. Então, assim, depende, sim, da boa vontade das empresas, depende de legislações nacionais, depende do que prefeitos e governadores vão fazer, depende de como as pessoas votam. Depende da gente mobilizar eleitores, porque se a gente também não mobilizar os eleitores, eleitores vão votar para presidentes que decidem sair do Acordo de Paris, como foi o caso dos Estados Unidos. Uhum. Então, essa mobilização, através da agenda de ação, através do mutirão, ela é necessária e não é como se assim, ferro e fogo, mas sem isso vai demorar muito mais. Não vai ser por só forçar as pessoas a fazerem. As pessoas têm que entender como vão contribuir para isso, e é um processo longo, é um processo que requer 195 países acordando na agenda de negociação. É necessário que empresas se comprometam com isso ou aquilo, mas, no final, é esse mutirão das ações a todos os níveis, do consumidor, do eleitor, a governos federais, a empresa, todos vão ter que contribuir, porque a transição virá, como o presidente da COP30 falou na primeira carta, ou por escolha ou por catástrofe. Então, a gente espera que seja por escolha. E a transição virá de um jeito ou do outro, mas uma transição justa, ela só virá se for por escolha. Então, é isso que a gente está tentando fazer, conscientizar as pessoas das suas responsabilidades econômicas, sociais e éticas, para ver se a gente muda o mundo nessa direção. Se você souber de algum outro jeito de fazer isso, porque não existe, nem na diplomacia, nem no regime internacional, qualquer outro jeito que a gente obrigue as pessoas, as empresas ou os países a fazerem mais do que as suas próprias legislações. Perfeito, diretora. Outra coisa que se espera nessa COP é que haja avanços sobre adaptação, né? Que é uma agenda hoje mais do que necessária, né? Considerando todos os eventos que a gente vem sofrendo. Isso vai ser uma prioridade na COP? Não, certamente a adaptação vai ser uma prioridade na COP. Tudo que depender da presidência da COP, essa agenda vai estar mais posição possível. A gente sabe o que tem na negociação para o tema de adaptação, que acordar nos indicadores das metas de adaptação. Isso é hiper importante, mas a gente tem que ir além, a gente tem que debater financiamento para adaptação, e a gente tem que ter a conscientização de que todos nós vamos ter que nos adaptar. O tema de adaptação sempre foi, digamos, quase secundário, porque, obviamente, é a mitigação que resolve os problemas estruturalmente, mas, como você disse, é a primeira COP, após a gente ter já atingido num ano 1,5, e é a primeira COP num lugar que é um tipping point, né? Que é um ponto de não retorno, que é a Amazônia. Então, faz com que o tema de adaptação ele não é mais uma escolha, ele é uma necessidade, para a sobrevivência das pessoas. Se o tema clima surgiu na tua vida, na minha, através das negociações, das COPs,
o tema clima está surgindo na vida da maioria das pessoas nesse mundo, através de enchentes, através de ondas de calor, através de secas, e essa é a realidade que a gente já está vivendo. Então, trazer e dar muito mais peso político e econômico para a agenda de adaptação já não é mais uma escolha, e a gente sabe que a COP30 vai ter que lidar dessa maneira com o tema de adaptação. Ana, para finalizar, então, que eu sei que o seu tempo está curto aqui com a gente, eu queria falar, justamente pegando esse gancho da adaptação, falar um pouco disso que você disse, que para a maior parte das pessoas, elas já estão sentindo a tragédia, a crise climática pelo lado da tragédia, né? Pelo lado das enchentes, pelo lado das secas, do fogo. E a gente, na semana que vem, completa um ano da tragédia do Rio Grande do Sul, que matou 183 pessoas, deixou boa parte do estado debaixo d'água por mais de mês, né, por semanas, e causou prejuízos da ordem aí de 90 bilhões, segundo uma análise que saiu do Banco Interamericano de Desenvolvimento no ano passado. Fora, né, a seca extrema que a gente sentiu na Amazônia, com muito fogo na Amazônia, fogo no Pantanal. O que eu queria te perguntar, Ana, você agora está como diretora da COP, mas, né, como a gente mencionou aqui rapidamente, você foi secretária de Mudança do Clima no Ministério do Meio Ambiente desde o início da gestão Lula até agora, né? Saiu para justamente assumir esse cargo de diretora. E estava à frente da elaboração desses planos que você estava mencionando. Mas eu sinto, Ana, que assim hoje, né, como a gente está nesse marco aí de daqui um ano, está fazendo um ano do acidente, do desastre, que a gente ainda não está preparado. Que se hoje a gente tivesse uma chuva de novo como teve a do ano passado, muito provavelmente as coisas iam se desenrolar da mesma forma, assim como se vier outra seca na Amazônia. Então eu queria saber um pouco quais que são as dificuldades, Ana, para andar com esses planos, né? Por que a gente ainda não tem esses planos em ação? Porque assim, o processo de... Assim, ninguém gosta muito de mudança, primeira coisa, né, Giovana, você sabe isso muito bem. Mudanças e mudanças desta magnitude, como é a mudança do clima, ela envolve as pessoas repensarem como você está no mundo, primeira coisa. Segundo, a própria ciência nos dava um prazo maior para se adaptar, infelizmente, né? O IPCC imaginava que o tipo de desastre que a gente viu no Rio Grande do Sul aconteceria em 2032, 2033. Essa era um pouco das previsões, né, que o IPCC colocava. E, primeiro, a mudança do clima chegou muito rápido. Segundo, nós, do momento que ativistas climáticos, por muitos anos, né, décadas, você, eu e outros, a gente sempre olhou muito mais para mitigação do que adaptação. Essa infelizmente, é a realidade. E terceiro, o processo da política pública ela tem seu tempo também, né? Então, eu acho que se hoje acontecesse, tomara que não aconteça, um desastre como foi o Rio Grande do Sul, certamente o Rio Grande do Sul, o governo federal, estaria mais preparado do que estava há um ano atrás. Então, a gente vai ter que voltar para o que eu falei no início, que é acelerar a implementação, em geral, tanto de mitigação como de adaptação, financiamento, capacitação, quem serão esses novos pessoas que vão ter que lidar com essas tragédias e transferência de tecnologia, a gente tem que acelerar as ações em todos esses pilares. Eu acho que a gente, logicamente, está aqui no governo federal, né? A gente tem trabalhado de maneira urgente nesses temas. Obviamente, os passos não respondem à necessidade da mudança do clima, mas eu acho que o Brasil está, comparado com muitos dos países, principalmente com os outros países em desenvolvimento, tem sim uma governança, tem sim planos muito mais bem elaborados do que, infelizmente, a gente vê nos outros países. Então, se a gente está ainda despreparados, os outros países estão muito atrás. Você sabe que a gente tem no Brasil o privilégio de ter muitos dados sobre mudança do clima, através dos nossos cientistas, já vem monitorando o tema de florestas há muito tempo, temos o INPE, o NCTI, já tem um aparato, uma sociedade civil muito sensibilizada sobre mudança do clima, então a gente está numa posição privilegiada. Mas mesmo numa posição privilegiada, obviamente, não é o suficiente e a gente vai ter que correr atrás e acelerar essa implementação.
Então, Ana, eu menti para você, agora sim eu vou fazer minha última pergunta, mas é porque você mencionou a sociedade civil e você fez carreira na sociedade civil, né, Ana? Você sabe muito bem da importância da pressão popular. E hoje você está no governo justamente ouvindo cobranças aí da sociedade civil, que está muito empolgada e muito na expectativa de ter voz nesse ano, porque as últimas 3 COPs aconteceram em países mais autoritários, né, por exemplo, que não permitiram grandes manifestações, não teve aquelas marchas nas ruas, e a anterior ainda tinha sido no meio da pandemia, e aí também não podia ter manifestação. Quanto que... Eu sinto que as pessoas, às vezes, até estão esperando mais do que a COP pode entregar. E aí, para terminar, então, essa sim, minha última pergunta, quanto que a COP pode entregar de tudo isso que as pessoas desejam tanto que a COP resolva? Não, primeiro, assim, um orgulho grande de ter vindo da sociedade civil e agora estando no governo também um privilégio ver do outro lado assim, né, o que acontece e cada vez mais eu valorizo ainda mais o trabalho da sociedade civil. É um trabalho absolutamente fundamental de ideias, de sugerir políticas públicas, de pressão, de monitoramento. É absolutamente fundamental essa cobrança e me sinto totalmente privilegiada de estar no Brasil e estar trabalhando na mudança de clima, onde a sociedade civil brasileira é tão ativa, tão conhecedora, trazendo, estimulando e trazendo coisas novas que podem também ser absorvidas pelo governo ou cobrando do governo ainda novas ações. É realmente um privilégio e acho que se todos os países tivessem uma sociedade civil como tem a brasileira, talvez as MDCs dos outros países também seriam muito melhores e as ações climáticas também. Mas você colocou, eu acho que olhando, obviamente, agora da onde eu olho, a partir do olhar do governo para a sociedade civil, eu acho que tem, sim, uma expectativa sobre COPs maior do que uma COP pode entregar, pelos temas que a gente discutiu nesse podcast, que a COP é mais do que uma negociação. A COP agora é uma mobilização geral e ela deve... essa mobilização não precisa esperar 2 semanas para acontecer, ela é contínua, porque a nossa sociedade civil sabe disso, né? A gente não precisa esperar essas 2 semanas. E o que a gente percebe é que cobrança é muito bem-vindo, advocacy é super bem-vindo, vai continuar e deve continuar para todos os países, inclusive aqui para a gente, mas a gente vai ter que ir além. E esse além é trazer e implementar na ponta. Muitas vezes há demandas que a gente, governo, ou não consegue implementar, ou que uma empresa poderia estar implementando, ou que uma prefeitura deveria estar implementando. Então, eu acho que cada vez mais a sociedade começa a perceber o que, primeiro, a própria sociedade pode fazer, segundo, que ator pode fazer o quê, mas imaginar que tudo, ou que, como eu disse, que uma COP é uma bala de prata, essa expectativa, eu não vejo que a sociedade civil tem tanto essa expectativa. A sociedade civil que acompanha o clima, entende os limites de uma COP, e estão trabalhando muito bem com isso, ao contrário, tem ajudado muito nisso. Eu acho que o que a gente precisa é mais essa conscientização de explicar o que uma COP sim pode entregar e o que uma COP não entrega, e quem entrega é o governo durante o resto do ano, ou quem entrega é o setor privado, ou quem entrega é o eleitor, ou quem entrega é o consumidor. Eu acho que a gente tem um nível de debate agora, Giovana, que é muito mais sofisticado do que era alguns anos atrás, né? E não imaginar que essas escolhas e essa transição vai ser fácil. Ela não vai ser fácil, mas ela é a única solução. Todos nós vamos ter que contribuir em todas as nossas capacidades, como governo, como setor privado, como consumidores, como mães, pais, professores ou eleitores. Tá certo. Ana, muitíssimo obrigada pela entrevista, por estar aqui com a gente no Bom Dia. Espero que possamos contar com você em outras ocasiões. Com certeza, eu que agradeço você, ao Ricardo, e fiquei muito feliz aí com o podcast que vocês têm feito e acompanho sempre. Que então bom. É muito bom. Estou sempre acompanhando, então legal agora poder fazer parte. Obrigado, Giovana. Maravilha. Obrigado, Ana. Até uma próxima.
E agora a gente vai para o quadro A Luz no Fim do Túnel, onde o Anjo Gabriel vai trazer uma boa notícia, logo depois da vinheta. Oi, pessoal! A poluição plástica é um dos grandes problemas ambientais e climáticos do mundo. Mas e se uma possível solução pudesse vir da própria Terra? Uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveu um bioplástico, sem combustíveis fósseis e feito a partir de alimentos e temperos, como a chia e outras sementes. O material libera microplásticos igual ao plástico comum. Mas a luz no fim do túnel é que essas partículas são totalmente consumidas por micro-organismos, o que não acontece com o plástico normal. Outra vantagem é que o bioplástico pode ser degradado na compostagem. Nessas condições, ele perde praticamente toda a sua massa em 180 dias, enquanto o plástico comum leva centenas de anos. E mesmo se o bioplástico for descartado de forma irregular no meio ambiente, ele também é decomposto totalmente e não deixa microplásticos, o que é bem diferente de outro tipo de plástico, o oxibiodegradável, muitas vezes vendido por aí como biodegradável, mas só é decomposto em condições muito específicas. A patente do bioplástico está na fase final, e algumas empresas já se interessaram em produzir o material. E você também pode falar com a gente através do e-mail correiodofimdomundo@publica.org. A gente também deixou a entrevista completa, que você acabou de escutar aqui, que a gente fez com a Ana Toni, no site da Pública. Você vai encontrar um link lá em apublica.org/Bom Dia Fim do Mundo. E o Bom Dia Fim do Mundo é parte da Rádio Guarda-Chuva de Podcasts, uma rede de podcasts jornalísticos que, se você não conhece, está na hora de conhecer. A dica de hoje é o podcast Economia do Futuro, que traz debates e iniciativas que tentam construir um futuro mais sustentável, isso é claro, sem cair na armadilha do greenwashing. Procura aí pelo Economia do Futuro no seu tocador favorito e boa escuta. A gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu me despedir da minha colega do Fim do Mundo, Giovana Girardi. Um abraço e até semana que vem, Giovana. Um abraço, Terto, até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Quinta-feira que vem, bem cedo, nós estamos de volta com a bancada completa, ou seja, com a Marina Amaral, em todos os tocadores e também no YouTube da Agência Pública. Quinta-feira também, às 5h30 da tarde, no C3 TV e segunda-feira, 11h30 da noite, através do canal Universitário. Boa noite para quem nos assiste no canal Universitário. Até semana que vem. Bom dia, Fim do Mundo.